em Marcos 5, a partir do o 27, o 28 e 29 somente. Não vamos ler completo, eu já falei. As oportunidades casam perfeitamente. O que o Senhor colocou no meu coração, isso confirmou. Glória a Deus. Eu gostaria de ler, então, 27, 28 e 29, que dizem assim. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? No Novo Testamento, ao longo dos quatro evangelhos, nós temos vários relatos de pessoas indo até Jesus, buscando se curar, tocar em Jesus para serem curadas. Jesus também tocando nas pessoas e curando elas, né? Libertando e sarando essas pessoas. Mas interessante o foco aqui de Marcos, essa passagem, nos 3 primeiros evangelhos, a passagem da mulher, do fluxo de sangue, é o serviço, é o que mais o que Jesus fez do que o que Jesus disse. E ele traz aqui, o Evangelho de Marcos traz aqui para nós esse Jesus servo, esse Jesus que servia a humanidade, né, as pessoas por onde ele passava, a todos que o recebiam. E assim como também o Salvador espiritual do mundo. Essa é uma característica da carta de Marcos. É o contato, é a presença de Jesus. E por causa do seu íntimo relacionamento com Deus Pai, com o Espírito Santo, aonde Jesus chegava, pelo poder que havia nele, que há nele, o ambiente se transformava, tudo mudava, as pessoas mudavam, né? Se sentiam libertas, curadas. Jesus se compadece das fraquezas das pessoas, das suas enfermidades. Marcos escreve especificamente aos romanos, né? Uma época de muito sofrimento, né? População pobre, então. E com essa mulher que nós lemos aqui, nós já lemos a passagem dela inteira, não é diferente, né? E nós temos, então, nos dois evangelhos de Mateus e Marcos, algo que Lucas não relata, que na passagem de Lucas não relata, que ela, ouvindo, lá no 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Esse ouvindo, somente eles dois relatam esse ouvindo, né? Não, desculpa, eu falei errado. Somente Marcos relata ouvindo. Mas Mateus e Marcos, eles relatam a convicção que essa mulher tinha, que era certamente eu tocar, né? Esse pensamento dela. Mateus e Marcos relatam que ela ouviu falar. Ouviu não? Nossa, eu estou um pouco nervosa, desculpa, gente. Relata que ela tinha essa convicção no 20, deixa eu ver o versículo. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Mateus e Marcos relatam isso, esse pensamento, essa convicção que ela tinha, que ela queria. Somente de tocar na roupa de Jesus, na orla do seu vestido, no que ela conseguisse. Esse ouvindo falar de Jesus, não tem detalhes do quanto ela ouviu, quanto ela sabia. Ela não conhecia Jesus. Ela ouviu dizer que ele estaria por ali, passando por ali, e uma multidão seguia. Então ela foi
por entre a multidão, ela vai junto. Então eu ouvi falar desse Jesus que cura os pobres, que cura a todos que o buscam. E interessante que mais para frente, lá em Marcos 6,56, diz o seguinte, que onde quer que entrava, deixa eu ver, em Marcos 6,56 dizia, onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que ele tocavam saravam. Ou seja, Jesus que ela ouviu falar que curava aquele homem que ela não conheceu, não teve nenhum contato, não há nenhum relato que a gente possa deduzir que ela já conhecia esse Jesus. Ela ouvindo falar que tocar esse homem, eu vou ser curada, há uma esperança para mim. Há alguma expectativa ali gerada nela. Tem uma chance, né? Afinal, nós lemos que já padecia por muitos médicos. Já passou na mão de todo mundo que podia trazer alguma esperança. Trazer, olha, eu tenho aqui alguma coisa, esse tratamento. E nada funcionou ao longo de 12 anos. E ali ela vê uma esperança de ter o seu problema, de ter o seu sofrimento cessado. Eu entendo que essa passagem da mulher do fluxo de sangue me fala muito mais da fé do que da cura em si, né? A gente fala que ela foi curada, trabalha tanto em cima dela ter vivido o milagre, mas eu vejo aqui uma perseverança na fé dela, né? A esperança que surgiu ali de ver um Jesus, um homem que ela ouviu falar, somente Marcos relata aqui, que Marcos e Mateus relatam, ouvindo falar, ela foi lá em busca, ela vai atrás desse Jesus, que cura, desse homem que cura os pobres, que é acessível, que se compadece de todos, né? E aí essa perseverança de fé dela, qual o tamanho da fé dessa mulher? Então ela teve muita fé, né? Precisava ter muita fé, porque a situação em que ela se encontrava, ela precisava ter muita fé. Essa passagem vai muito de encontro em relação que Marcos dá ênfase mais no que Jesus fez, mas Mateus fala algo interessante da passagem lá do jovem lunático. Vamos ler? Mas não uma passagem toda. Vou criar uma relação da passagem da mulher do fluxo de sangue, a fé dessa mulher, com a do jovem lunático. Uma fala de Jesus. Vai fazer sentido mais pra frente. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vai fazer sentido para os irmãos. Vamos em Mateus 17. Deixa eu virar aqui. Isso. Mateus 17, o 20. E 20. Que diz assim, Jesus dizendo, eu vou explicar o contexto. Jesus dizendo para os seus discípulos, nessa passagem. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada lhe será impossível. Deixa eu explicar o contexto aqui rapidamente da passagem para fazer sentido para nós. E que vai fazer sentido com a fé que essa mulher teve para ir até Jesus. E vamos entender a situação dela também. A situação na qual ela vivia.
A passagem só fala aqui de Jesus, em Mateus 17, 20. Jesus relata a mesma passagem do jovem lunático, há também no Evangelho de Marcos. Veio um pai aos discípulos, clamando aos discípulos, porque o seu filho endemoniado caía no fogo, era lançado pelos demônios em água e tal. E esse pai vem e traz para os discípulos libertar ele, curar aquele jovem. E eles não podem, os discípulos não conseguem, os discípulos não conseguem expulsar os demônios, né? E assim, meio que indignados, meio que desapontados, eles perguntam ao Senhor, se a gente lê antes, eles perguntam, por que não? Por que não conseguimos? E aí a resposta veio no versículo 20 que nós lemos, né? Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Claro que Jesus complementa depois, olha, essa castra de demônios só é expulsa através de oração e jejum, né? Complementa a resposta. Mas o fato do pequena fé, parece que uma coisa não casa com a outra. O pequena fé, o grão de mostarda, e viver o impossível, você vê o impossível, parece que são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a relação que eu crio é o seguinte, não é o tamanho da fé. Olha só, quando Jesus relaciona a pouca fé, aquela fé, com o grão de mostarda, ele está falando algo de extremamente pequeno. Cerca de um grão mesmo, a semente, é 2 milímetros de diâmetro. Que ele relaciona. E ele fala, não é o tamanho, como quem diz, não é o tamanho da sua fé, mas é o que você faz com essa fé. Essa pequena fé está aí. Já tem aí, todos nós servos do Senhor, temos já essa pequena fé. E não foi o que exatamente essa mulher fez? Qual era a situação dela? Como a irmã Carol trouxe. Era considerada impura, imunda. Nós podemos ter, está inventando isso? Não, tá na lei, tem a lei do fluxo de sangue. Ela viveu por 12 anos assim. E ela não podia ter contato com ninguém, não podia ter um convívio social normal, fazer o que todos fazemos, o que todos faziam naquela época, que trabalhava e recebia pessoas. Era uma vida socialmente isolada. E nós podemos confirmar isso na palavra do Senhor lá em Levíticos 15, 19 e 20. Vamos ver a situação. Qual que era a situação da mulher do fluxo de sangue? Por que essa fé? Uma fé como de um grão de mostarda. Vamos ler sobre a situação dessa mulher. No 19 e 20, deixa eu ver o 20... Levíticos 15, no 19, deixa eu ver aqui, olha só, qual era a situação pela lei da época, as regras, as tradições judaicas na época, dizia que a mulher, vamos ler o 19, mas a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, esta estará 7 dias separada, na sua separação. E qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. Ou seja, e aí continuam as especificações da regra, da lei ali sobre quem tinha o fluxo de sangue. E valia isso para quem vivia na situação como ela vivia. Então ela não podia ter um convívio, era uma mulher totalmente excluída da sociedade, sozinha,
sem nenhum recurso mais para gastar com a sua doença. Não há detalhes o que gerou essa doença, mas o foco também não é esse. Mas o fato é que ela vivia assim, essa era a condição dela. Então podemos imaginar que rejeitada socialmente, excluída, não tinha nenhum convívio social, vida difícil, doente e sem perspectiva nenhuma de melhora, de ter uma vida diferente por muitos anos, por muito tempo, por 12 anos, né? Como é relatado aqui. Então, qual o tamanho dessa fé, dessa mulher? Porque, né, a situação dela, rejeitada, sozinha, desamparada, vamos dizer assim, e só ouvindo falar daquele homem que cura, e ela vai lá, né, em busca, ela enxerga uma esperança, uma luz ali no fim do túnel para a sua situação. A relação que eu vejo da fala de Jesus, da explicação de Jesus, que não conseguiram lá naquela situação, não conseguiram expulsar o demônio, e com a fé dessa mulher, né, a relação de, olha, por causa da sua pouca fé, não é o tamanho da fé, nossa, essa mulher tinha que ter muita fé, para ela conseguir algum milagre, mudar a situação da vida dela. Ela tinha um grão como uma fé como de um grão de mostarda. Não foi isso que essa mulher fez dentro da situação dela? Viveu um impossível? Que expectativa ela tinha? Nenhuma expectativa que ia mudar. A circunstância, a situação, dizia que não havia esperança nenhuma. Afinal, ela passou pela mão de vários médicos, provavelmente ela ouviu, olha, aceita a sua situação, aceita a sua condição. Possivelmente pode ter escutado, não temos o relato aqui, olha, para você não tem mais jeito, para você não tem o que fazer. A cada médico que ia tratá-la, e ela gastava com o seu tratamento. E aí ela vê uma esperança ali, vem uma fé ali, que é semeada, que é cultivada, e ela sai do lugar de dor dela e ela vai até Jesus. Olha só que interessante. Ainda no livro de Marcos 4:32, a respeito do que é essa fé como um grão de mostarda, Marcos relata assim. Jesus, na parábola do grão de mostarda, relata o seguinte, do 32, 31 e 32, ele diz assim, a parte B do 31, ele fala assim, é a menor, é a pequena, é a mais pequena de todas as sementes. Isso do grão de mostarda, Jesus está falando. É a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem se aninhar debaixo da sua sombra. Olha só, essa pequena fé aí. Não é uma fé grande, eu buscar ter mais fé, preciso de mais fé. É essa pequena fé, como de um grão de mostarda, que produz o milagre, resulta no milagre, resultou na cura daquela mulher. Ela não tinha nada, não tinha nenhum plano elaborado. Você vê que não tem nem como, não tem nem recurso para elaborar um bom plano, bem meticuloso, e eu vou conseguir, eu vou receber Jesus na minha casa. A situação que nós vemos pela regra, pela lei, pelas tradições, ela não podia ter tocado nem tocar em ninguém, receber alguém em casa, um convidado, muito menos. A situação era essa. Você está sozinho. Você está desamparada, abandonada, isolada, excluída. O que você quiser, como vocês quiserem colocar. Essa era a situação dela. Então ela precisava de muita fé. Não, ela teve exatamente a fé, a esperança em quem ela ouviu falar, de um homem que ela ouviu falar que curava. De um homem que
que recebia as pessoas. E que somente na orla da sua veste, tamanho poder, era possível ser curado. O sofrimento poderia ser aliviado. Então, não, o foco de Jesus, tanto no grão, como na parábola do grão de mostarda, né, que a gente pode extrair também, como do jovem lunático, e a fé dessa mulher que fala conosco nessa manhã, não é o tamanho da fé, mas é o que você faz com ela. É uma fé forte, é uma fé que é cultivada, é uma fé que é semeada e reduz e produz. E ela sai do lugar dela de dor, ela sai ali daquele sofrimento. Ela já deve ter escutado, quantas vezes a gente já não escutou tantas coisas. Aceita que fulano é assim mesmo, não tem mais jeito para o seu problema, para a sua situação, para isso aí que você está vivendo. Mas ela não desistiu, ela não ficou parada. Então foi somando aquela fé, aquela pequena fé, que não tinha nada, não tinha perspectiva nenhuma, que não tinha esperança alguma dentro da situação ali em que ela vivia, para que mudasse, para que alguém chegasse e falasse, toma aqui para você, você vai ser curada. Não, é ela que se moveu, que foi, que buscou. E quando a gente busca, quando a gente vai, quando a gente entende, dali, em meio todo mundo falando, né, tantas palavras negativas ou de desesperança, a situação em si já é ruim, e palavras de que você não consegue, palavras contrárias, e aquilo, a sua fé vai... Eu não diria, nós vimos hoje que em tudo nós somos tribulados, a nossa fé também, por que não? Né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ela não parou, ela não ficou ali estagnada. Eu vou esperar aqui, eu tenho fé, eu creio sim, vai melhorar. De repente ouviu alguma coisa, não, vai melhorar, vai passar, ou de repente chega alguém e vai mudar a situação, vai te dar alguma coisa, vai te levar para algum lugar. Não. Aquela pequena fé, aquela somada coragem de se mover, de sair do seu lugar em busca daquele homem que tinha poder, que curava, que cura, que nos cura. E eu vejo que a fé sozinha, ela não produz nada. Né? Não, somente, é só uma determinação, um pensamento positivo. Não sei como você quer chamar, mas a fé que a gente pode experimentar, que ela experimentou, foi aquela pequena fé, aquela única esperança que moveu ela, que ela agiu, ela buscou, foi até Jesus e ela foi curada. Então ela viu o impossível acontecer. A Fabiana trouxe que Jesus fala para Jairo, crê somente, crê, tenha fé. Ela acompanhou tudo aquilo, ele acompanhou tudo aquilo. Não foi? Ele viu tudo o que aconteceu com ela. Ele estava ali por perto. No 21 diz que ele, né? É uma passagem, duas que em uma. Ele viu tudo o que aconteceu. Ele estava ali perto de Jesus. Ele estava levando Jesus para a casa dele, acompanhando Jesus até a casa dele. Crê somente. Cultiva essa fé. Né? Não significa que ela não vai ser abalada. Não significa que você não vai ouvir palavras contrárias. Que você não vai ser contestado a respeito da sua fé em Jesus, a respeito de quem Ele é em você. Você vai ser em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Mas a mulher ousou. Ela ousou entrar
no meio da multidão e em busca da sua cura, em busca do seu alívio, em busca de cessar não só o seu físico, né? Que tinha várias implicações ali nas tradições, nos costumes, nas regras, na lei, em que ela não podia conviver normalmente, socialmente, mas na sua vida também espiritual, na sua vida emocional. Ou seja, a verdadeira fé produz resultado. Aquela pequena fé semeada, essa fé cultivada, essa fé que vai sendo alimentada em Jesus, que fica com os olhos fitados em Jesus, ela produz resultado. Essa é a natureza da verdadeira fé. Essa é a fé que ela teve. Não foi uma fé, não foi buscando ter fé, ter esperança. Quantas pessoas já não deviam ter falado tanta coisa para ela? Quantas coisas a gente não ouve que vai abalando, que a gente vai murchando, que a gente vai, né? E aí a gente vai parando de vir para a igreja porque a nossa fé está abalada. A gente vai desanimando, vai buscando menos, vai se alimentando, procurando menos intimidade com Deus, porque a sua fé vai ser sempre contestada, vai ser sempre questionada, vai ser sempre posta à prova. Mas é essa fé aí do grão de mostarda, que se você tiver essa pequena fé, e foi com essa fezinha que ela continuou, passando por entre a multidão, vencendo cada obstáculo, mesmo correndo o risco de sendo acusada. Não é para você estar aqui, seu lugar não é aqui. Mesmo assim, ela ousou, ela foi. O tocar em Jesus, se eu apenas tocar, é metafórico para nós, né? Não, mas é um metafórico assim no sentido que é para a gente buscar, é para a gente nos aproximar mais de Deus, buscar mais a sua presença. Lucas, no Evangelho de Lucas, 43, diz, é a mesma passagem da mulher do fluxo de sangue, que ele diz explicitamente que por nenhum poderia ser curado, no finalzinho do versículo, que ninguém podia suprir o alívio, a cessar aquele sofrimento e toda aquela situação dela. Ninguém. Lucas é o único que menciona que ninguém pudera fazer nada por ela, apesar dela já ter gastado todos os seus recursos, todo o seu emocional para buscar alguma ajuda, muito provavelmente. Mas talvez nós não tenhamos nenhuma necessidade de cura física, ou não nos falta nada, né? Vivemos num país seguro, num país que a gente vive bem, não é? E talvez você não tenha necessidade de nada, de nenhuma coisa, nenhuma cura. Estou bem, não tenho nenhuma doença, graças a Deus. Está tudo dentro do normal, ou pelo menos com seus problemas cotidianos, com seus problemas normais, que todo mundo tem. Ninguém vive no mar de rosa. Mas somos nós que precisamos de Deus. Mas muitas vezes a gente carrega, por longo de anos, dores, angústias, sofrimento, amargura, tristezas, que estão lá, continuam aí. Continuam, sabe, drenando os nossos recursos físicos, financeiros, nosso recurso emocional. Vai drenando tudo ao longo de anos. Como foram 12 anos sofrendo, sendo excluída, sendo rejeitada, vivendo isolada. Talvez, ao longo da vida sempre passamos por algo assim, sempre, é inerente, vivemos.
E aí continua aí. O sofrimento, o pensamento, e aí a gente busca ajuda aqui, busca ajuda ali, pede oração. Mas você tem aquela pequena fé aí, sabe? Aquela pequena fé quando não há esperança nenhuma, quando não há expectativa, mas nós servos do Senhor, nós que temos o Senhor na nossa vida, essa fé vai se fortalecendo quando nós buscamos. Não só quando a gente ouve a palavra, mais uma semana eu vim aqui na igreja, ouvi mais uma palavra que me fortalece, que me dá força para mais uma semana, para mais um dia. Mas quando você ouve a palavra e você busca mais intimidade, é você quem precisa. Somos nós que necessitamos cultivar a nossa fé, que precisamos semear a nossa fé, que ela seja, ainda que ela vai ser contestada, vai ser questionada, mas você continua firme, com foco, olhando para Jesus, buscando mais se aproximar do Senhor. E aí sim, você vê que a sua fé produz. Você tem acesso, você experimenta do poder de Jesus, do poder que o Senhor tem para curar, para te transformar, para te libertar. Mas você precisa buscar, você precisa sair, você precisa somar essa pequena fé, a coragem de se mover, de ir buscar, de mais intimidade, de mais proximidade. E proximidade constante, não é só quando tudo está desmoronando, quando já falam para você, não tem mais jeito, mas é proximidade constante, contínua. E aí, assim como a árvore que cresce, que ela precisa ser cultivada, regada, tratada, cuidada, podada, é constante essa fé. Dá o que a gente viu, dá frutos. E o mais lindo que eu vejo no final da passagem lá de Marcos, da mulher do fluxo de sangue, no verso, deixa eu procurar, duas coisas muito interessantes. No verso 35, o final dos 35, que Jesus vira para ela e fala assim: filha, onde está? É o 35, não, é o 34. Desculpa. Marcos 5, 35. 34. Estou falando errado ainda. 34, por favor. Ele fala assim para ela, depois que ela viveu toda aquela experiência, aquele Jesus que ela ouviu falar, que curava os pobres, que curava qualquer um que o buscava. Agora já não era mais o Jesus que ela ouviu falar. Ela experimentou do poder que fluía dele. Poder que é disponível a todos que o procuram. Foi e é disponível. Ele é o mesmo. Então Jesus vira para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Como quem diz, a tua fé te transformou. Você já não é mais aquela imunda, aquela impura, aquela que pode ser acusada a qualquer momento, que não tem jeito para você, que não é mais, ali não é o seu lugar. Tem sim, você me procurou, você me buscou, e você experimentou do meu poder. Filha, vai em paz. Aquilo ali, eu vejo que não foi só o físico, entende? Ali foi uma cura completa, como a irmã Carol trouxe, foi uma cura completa. Ela experimentou do poder de Jesus, da cura de dentro também. Não só da sua doença, do seu físico, mas do seu emocional, que provavelmente era abaladíssimo, o seu psicológico, né? Tantos anos, tanto sofrimento, tanta dor, tanta falta de esperança. E aqui eu encontrei cura, aqui eu encontrei libertação. Nele eu encontrei transformação. Que também nós podemos viver. Não foi só para ela, não é só para os que estão relatados na palavra do Senhor, mas também é para nós, principalmente para nós. E outra coisa, depois, e ela fala tudo o que aconteceu, né? Antes, nos versículos antes,
ela fala tudo o que ela viveu, quem ela era, provavelmente quem não fala os detalhes, né, do que ela, como ela relatou, quem ela era, o que tinha acabado ali de acontecer, que ela foi curada, né? Isso está bem claro para nós, que ela se prostra e conta ali toda a verdade. E aí tem aquela proximidade de Jesus, aquela coisa que só quem vive experimenta do poder dele, quem só busca ele, prova do poder que ele tem. E ele fala: filha, tua fé te salvou, vai em paz, fique em paz, você está curada, você está livre, você foi transformada. Isso é muito lindo. E como eu falei, quem viu tudo isso foi Jairo. Jairo acompanhou tudo aquilo. Jairo estava desesperado: vem para minha casa, Senhor, põe a mão na minha filha. Minha filha de 12 anos está morrendo. E ele está ouvindo palavras contrárias. Não era qualquer pessoa, ele não era uma pessoa comum. Era um líder da sinagoga, um líder do templo. Não era qualquer umzinho. E ele vai, assim que Jesus chega naquele lugar, ele vai e busca Jesus para levar para a casa dele. E no caminho tudo isso acontece, que nós falamos aqui. Ou seja, todo mundo falando para ele: olha, para de amolar o mestre, porque já deu, a sua filha já morreu, aceita essa condição, aceita que, olha, você perdeu sua filha. E Jesus vira para ele e fala: crê somente. Sabe aquela fé que ela teve, que me buscou? Sabe, essa mulher impura, essa mulher rejeitada, excluída, que me buscou, que ousou vir até a mim, que com aquela pequena fé ousou vir até aqui. Crê somente. Vem também, continua, vamos junto. Não desanima não, não deixa essa fé, não deixa essas palavras, como quem diz, né? Não deixa essas palavras aí destruir a sua fé, diminuir a sua fé. Continua cultivando ela, continua. Ou seja, não foi só para aquela mulher, também alcançou a Jairo, alcança os que estão à volta, fortalece a nossa fé. Quando a gente experimenta o poder de Jesus, quando a gente compartilha isso, passa para o outro, às vezes o outro a gente nem sabe do nosso lado como que tá, não é? E ali Jairo, ele viu, provavelmente, ele estava perto de Jesus, ele foi, assim que Jesus chegou ali, ele estava lá: Senhor, vamos comigo, minha filha, né, moribunda. E ele acompanhou, e todo mundo falando: Jairo, para, desiste, sai. E tudo aquilo tinha acontecido, aquela mulher dentro toda aquela situação tinha sido curada, tinha sido libertada ali do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, de tudo que acarretava aquela doença de anos, de 12 anos. A nossa responsabilidade como servos do Senhor, nosso papel de sarados, de curados, de transformados, de libertos, quando a gente busca, quando a gente tem a fé, cultiva a fé, mas a gente também busca, a gente também, eu creio, mas a gente busca junto, a gente vai, a gente soma a coragem, a fé junto, é não manter um relacionamento com Deus, manter um relacionamento próximo, de continuar cultivando essa fé, senão sem Ele a gente não pode nada. A gente não consegue sozinho. Que nós possamos continuar confiando no Senhor. Continuar aqui entendendo, crendo e procurando por Ele. Se submetendo a Ele. Para continuar confiando, para continuar crendo. Que Ele atende sobre todas as nossas necessidades. Glórias a Deus. Amém?